E se Capitão Nascimento estivesse na Casa de Papel, como seria? Sejam bem-vindos para mais um crossover improvável do cinema. Hoje vamos falar como seria se Capitão Nascimento do filme Tropa de Elite de 2007 estivesse na série Casa de Papel de 2017. Para começarmos, precisamos apresentar as características principais de cada personagem dessa história. Tropa de Elite acompanha o dia a dia e desafios de um capitão do BOPE, chamado Roberto Nascimento. As maiores características do nosso 01 são determinação. Capitão Nascimento é determinado em sua missão de combater o tráfico de drogas e a criminalidade. Ele está disposto a fazer o que for necessário para alcançar seus objetivos. Violência. Nascimento é conhecido por seu estilo agressivo e muitas vezes violento de lidar com criminosos. Ele não hesita em usar força extrema para fazer valer a lei. Treinamento. Como capitão do BOPE, Nascimento é altamente treinado em táticas de combate urbana, operações especiais e estratégias de guerra. Ética duvidosa. Nascimento enfrenta dilemas éticos em busca pela justiça. Ele se vê em situações onde é necessário ultrapassar limites morais para alcançar seus objetivos. Na Casa de Papel, temos o professor como cérebro por trás do assalto, e suas características são: inteligência. O professor é retratado como um gênio estrategista. Sua inteligência é uma das principais armas na execução do plano do assalto à Casa da Moeda espanhola. Planejamento meticuloso. Ele é extremamente meticuloso em seus planos. Cada detalhe do assalto é cuidadosamente planejado, e o professor demonstra grandes habilidades em antecipar e reagir a situações imprevistas. Adaptação. O professor é capaz de se adaptar rapidamente a mudanças inesperadas nos planos, mostrando flexibilidade e resiliência diante dos desafios. Paciência. O professor é muito paciente. Ele está disposto a esperar o tempo que for necessário para alcançar seus objetivos e não se deixa levar pelas emoções. Carisma e persuasão. Ele possui habilidades excepcionais de persuasão e é carismático o suficiente para ganhar a lealdade e confiança de seus comparsas, mesmo em situações de grande estresse. Agora que já lembramos suas principais características, vamos pensar que Capitão Nascimento foi convocado para ir até a Espanha, onde está acontecendo o roubo da Casa da Moeda, e foi selecionado para tomar a frente junto com sua equipe do BOPE e cessar o assalto. O BOPE foi convocado por ser conhecido mundialmente na eficiência de suas operações, mas não só isso. A tropa de elite brasileira está acostumada a lidar com situações difíceis em terrenos desfavoráveis. Como precisam lidar com invasões em morros cariocas, estão acostumados a enfrentar criminosos que tenham vantagem geográfica. E eu sei, a Casa da Moeda não é um morro, mas com certeza entrar no prédio sem ser percebido requer estratégias avançadas. Temos que lembrar que a Casa da Moeda não é um prédio comum, e entrar lá e resolver o problema não é a mesma coisa de entrar em um simples prédio da cidade. Na Casa da Moeda foram feitos vários reféns, e a mídia está presente, olhando todos os movimentos dos criminosos, mas principalmente dos policiais. Com o governo percebendo que não teria como terminar bem essa situação, provavelmente terão feridos e possivelmente até feridos fatais, é mais inteligente passar essa situação para o BOPE e livrar os policiais e políticos espanhóis de qualquer culpa. Se der tudo certo, o governo ganha, solucionando um grande problema nacional. Se der tudo errado, a culpa não é do governo, e sim da ajuda da tropa de elite brasileira que não agiu com eficiência. Capitão Nascimento e sua equipe finalmente chegaram à entrada principal da Casa da Moeda, e a primeira atitude do capitão é coletar todas as informações que eles já tenham até o momento. O professor poderia prever muitas situações, mas provavelmente não imaginaria lidar com policiais de outro país, que agem diferente do que ele poderia prever. Mas o professor tem grandes habilidades de adaptação e está controlando o assalto do lado de fora, então é possível ele descobrir quem é o BOPE e como eles costumam agir. O professor tem comparsas que podem dizer rapidamente quais são os pontos fortes e fracos do BOPE, sem contar que com toda a ajuda externa que ele tem, não demoraria muito para ele escutar o nome Nascimento. O Capitão Nascimento agora sabe que são aproximadamente 8 assaltantes e que estão fortemente armados, mas como na série, eles não têm a identidade dos criminosos. Todos usam máscaras, tornando até o momento impossível a identificação. No filme Tropa de Elite, levando em consideração que estamos trazendo o Capitão Nascimento do primeiro filme, seu primeiro pensamento é invadir e focar em quem estiver armado, mas não é simples assim. Os ladrões estão de máscaras, e eles poderiam obrigar reféns a ficarem com algumas armas falsas, impossibilitando o plano mais provável do BOPE, obrigando a tropa de elite em pensar em algo mais estratégico do que reativo. O professor tem uma grande vantagem: o tempo. Enquanto o BOPE tenta obter informações e pensar em um plano, o professor já sabe o que quer fazer e como. Ele só precisa saber quem é a pessoa e líder da equipe designada para detê-lo.
O professor, através das suas fontes, já sabe que Capitão Nascimento não está de brincadeira, mas sabendo que Nascimento é o frente da operação, rapidamente o professor teria acesso ao nome do seu filho e da sua esposa, por exemplo, além de possíveis notícias jornalísticas sobre o Nascimento, que o professor poderia usar contra ele para atingi-lo psicologicamente. O professor já tem um plano em sua cabeça, e se tudo ocorrer conforme ele planejou, Capitão Nascimento, Bop, ninguém será um problema para o seu plano. Ele conta com a lealdade dos seus cúmplices no crime, e o plano basicamente é ganhar tempo prendendo as vítimas e imprimir dinheiro, e no final também vimos que eles derretem ouro para tirar de lá. Já o Capitão Nascimento tem capacidade de negociação, assim como vimos no segundo filme, onde ele já entendeu que quando a mídia está vendo suas ações, é preferível não agir duro, porque vão falar sobre as atitudes tomadas. Mas temos que lembrar que aqui estamos falando do Capitão Nascimento do primeiro filme, então na cabeça dele é entrar lá, dar fim a tudo e botar na conta do papo. Fazer o que com o Werner aqui, capitão? Bota na conta do papo. Vira, seu... Capitão Nascimento procuraria jeitos de entrar de formas não tradicionais, por exemplo, pelo teto ou se tiver como pelo subsolo. Levando em consideração que trata-se de um prédio do governo, não deve ser difícil ter acesso à planta do local e ver as melhores possibilidades. Ele e sua equipe usariam uma tática já conhecida, que é a da distração. Um negociante fica falando com o líder, enquanto a equipe usa esse tempo para conseguir surpreender os assaltantes. Mas os policiais do BOP não sabem que o professor, que é quem fala com eles por telefone, não está no prédio. Então o professor tem olhos em todos os lugares. Ele consegue ter acesso às imagens de fora da Casa da Moeda, ele não precisa se preocupar muito com a questão do foco, porque mesmo ele estando ocupado, tem assaltantes vigiando as entradas o tempo todo. Se imaginarmos que o BOP tentou entrar no prédio, assim como na série alguns policiais de elite entram, com certeza eles seriam percebidos. O professor com certeza previu e viu a ação dos policiais e a invasão do prédio. É uma ação fácil de deduzir que aconteceria. Eles conseguiriam se defender desse ataque, afinal, o professor sempre teve um plano em relação a isso. E sabendo que está cheio de jornalistas vendo, o BOP não pode reagir, porque a chance de atingir um inocente é muito alta. O professor já está imprimindo milhões conforme o tempo passa, e Capitão Nascimento, por mais que seja muito enérgico, também conta com a sua equipe de inteligência. Assim como Raquel descobriu que o professor não estava na Casa da Moeda, em algum momento Capitão Nascimento descobriria que a mente por trás de tudo está fora. E agora o foco é neutralizar o professor. Longe das câmeras, o professor tem poucas chances de sair vivo se o BOP achar ele. Os assaltantes seguem as ordens do professor, e por mais que possam resolver pequenos problemas, sair de lá vivos e sem ser pegos é algo muito improvável se não for sob as ordens do professor. O BOP, como dito no começo do vídeo, sabe lidar com situações em que um oponente tem vantagem territorial, mas esse é um caso diferente. A equipe da Casa de Papel tem um prédio e suas defesas a seu favor. Já o BOP não pode agir como costuma, então para o Capitão Nascimento e sua equipe, o mais inteligente a se fazer é caçar o professor e prender ele, tirando informações importantes do professor do jeito que só o BOP sabe fazer. Aí sim ficaria mais fácil fazer uma invasão controlada, e levando em consideração que os personagens da Casa de Papel já saberiam que o professor foi pego, porque ele pararia de ligar e acompanhar o progresso do assalto, a chance deles desistirem seria maior. Conhecemos o professor muito bem, e ele teria um plano caso ele seja pego. E o pessoal dentro do banco já sabe sobre esse plano. Mas utilizando o fator surpresa e ações enérgicas do BOP, os assaltantes dentro do banco poderiam não ter tempo hábil para pôr o plano que o professor passou previamente caso ele seja pego. Principalmente se a invasão acontecesse logo após o professor ser pego. Como o professor não fica no telefone o tempo todo, uma pequena demora de 30 minutos, 1 hora, não levantaria grandes suspeitas. E com isso seria possível o BOP agir com vantagem do fator surpresa. Nessa hipótese improvável, o BOP ficaria de mãos atadas devido à repercussão pública do assalto, e por não poderem agir como eles sempre agem nos becos e vielas de favelas. BOP tem um centro de inteligência, mas nessa comparação, não vejo muitas possibilidades do BOP ou qualquer outra polícia ser capaz de interferir no plano. O professor esquematizou e planejou esse assalto meticulosamente, prevendo todas as possibilidades, além da capacidade de reação que ele tem em resolver problemas que surjam no caminho. A não ser que o professor se apaixone por Capitão Nascimento, não vejo muitas possibilidades do capitão e sua tropa de elite vencer o professor e o seu grupo.
Deixa aqui embaixo se você tem uma ideia diferente. Comenta se você acha que o final desse crossover poderia ser diferente, talvez com o Capitão Nascimento vencendo. Eu particularmente sou muito fã do filme Tropa de Elite, mas realmente não vejo o Bop ganhando. Aqui o jogo é inteligência, e nesse quesito, Casa de Papel ganha fácil. Se fosse os policiais do Bop contra o pessoal da Casa de Papel dentro do prédio trocando tiro, aí não sobraria nenhum macacão vermelho em pé, mas não é o caso. Esse foi mais um Bolando as Trocas. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Assim você não perde nenhum vídeo e novas histórias como essa. Nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!